Queridos, eu oro para que assim como nós cremos que os céus estão abertos sobre esse lugar, você crê nisso? Se você ler a palavra de Deus, você vai perceber que todo altar que foi edificado a Ele liberava algo do céu sobre a terra. Toda vez que um altar era edificado para o Senhor, algum sacrifício queimava ali no altar e Deus respondia com fogo do céu. Nós somos um sacrifício vivo. Amém? O nosso louvor é um incenso suave que sobe as narinas de Deus. Então nós precisamos crer que todas as vezes que a gente adora a Deus como um sacrifício vivo, Deus libera algo do céu para nós. Amém? E o que Deus libera do céu não vem simplesmente para nos animar, é para a gente dizer: olha, eu vi, olha, eu senti, olha, eu experimentei. Vem para fazer algo em nós, para transformar a nossa vida. Homens, mulheres, nações que experimentaram esse toque da parte de Deus nunca mais foram os mesmos. Ainda que para juízo, porque quando Deus mostra algo, quando Deus derrama algo, você não tem desculpa de dizer que Ele não é Deus e que Ele não responde. Amém? Então eu quero te chamar a atenção para o quão precioso é um momento como esse e o quão sério ele é ao mesmo tempo. Amém? A gente precisa andar no temor e no amor do Senhor ao mesmo tempo. O amor e o temor do Senhor, eles nunca devem largar as mãos. Amém? Porque nós servimos a Deus por amor, mas que o temor do Senhor esteja sempre diante de nós, porque Ele é santo. Amém? A gente precisa... Amém. Eu queria compartilhar algo com vocês que Deus tem falado comigo nesses dias. É uma passagem muito conhecida da Bíblia, está no livro de Atos, no capítulo 2, se você puder abrir a tua Bíblia ou ligar ela. Turn on your Bible. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, do Texas, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Somente até aí. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Irmãos, assim, muitas vezes quando você vê um pregador subindo no púlpito para ministrar, é natural você ouvi-lo dizer: é um grande prazer para mim estar aqui nessa noite. Eu já falei isso tantas vezes, que eu me peguei um dia me perguntando: é verdadeiramente um prazer para mim estar fazendo isso? E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que era. Amém? Eu fiquei muito feliz quando eu percebo alguns sintomas de quando, por exemplo, eu e minha esposa que está aqui, amor, dá um nome para o pessoal te conhecer. Amém? Essa é minha esposa, Alexandre. A gente, há mais ou menos a gente aceitou Jesus há 14 anos atrás. E mais ou menos há uns 12 ou 11, a nossa vida tem sido
andar de um lado para o outro, pregando a palavra de Deus, ora testemunhando, ora ministrando a palavra, ora ministrando a adoração, ora, enfim, tentando servir a Deus com aquilo que Ele quiser que a gente faça. Muitas vezes é comum numa semana eu ministrar 5 vezes numa semana, ou no fim de semana 5 vezes. No fim de semana passado eu ministrei na sexta à noite, no sábado de manhã de noite, no domingo de tarde de noite. E eu vou te dizer, quando eu chego na minha casa, eu não vejo a hora de chegar ao culto, que eu posso ir lá feito um crente para a igreja. Eu brinco e falo com a minha esposa, vamos para a igreja feito crente hoje. Vamos lá levantar a mão, adorar, vamos na oração lá na frente, vamos cantar as músicas, enfim, vamos. Você tem que descobrir que eu amo muito tudo isso. Não é Big Mac, não é McDonald's, mas eu amo muito tudo isso. E esse prazer só Deus pode colocar dentro do coração de alguém. Eu percebi que Ele colocou dentro do meu, e eu louvo a Deus por isso. Porque Ele me ocupou, Ele me pede para fazer algo que eu amo fazer. Aleluia, amém? Isso me faz fazer isso cada dia melhor. Não porque eu seja bom, mas porque quando você faz por amor, você faz melhor. Amém? Tudo que você faz por amor, você faz melhor. Você pode fazer uma coisa muito bem feita pelo salário que te paga no fim do mês. Mas se você amar o que você faz, o salário já nem é a maior recompensa. O prazer do dia a dia já faz tudo valer a pena. E eu queria chamar a tua atenção para isso daqui que está acontecendo aqui agora. Eu não quero falar do que você vai fazer na segunda-feira, eu não quero falar do teu passado, e pode ser que isso sirva para o teu futuro, mas eu queria chamar a tua atenção para você aqui nesse lugar agora. Quando todo mundo estava chegando, eu ouvi os pastores comentando: uau, não conheço ninguém. O pessoal tem muito visitante na casa hoje, tem muita gente diferente. Encontrei os irmãos que vieram de New Orleans. Glória a Deus, olha ele. Eles estão me filmando, está bonito. Encontrei uma irmã que aceitou Jesus quando eu ministrei em Niterói há 2 anos atrás. Cadê ela? Está ali atrás, glória a Deus. Uma semente que caiu lá em Niterói, está aí, ó, frutificou. A gente está aqui junto, Deus juntou. Gente tão diferente, em lugares tão diferentes. Deus juntou a gente. Aqui tem brasileiros, tem americanos. How many Americans are here? God bless you, brothers. I'm trying to improve my English. You know, one day I'll preach in English. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. God bless you, friend. Glória a Deus. Quantos irmãos hispanos tem aqui hoje? Glória a Deus. Deus os bendiga, irmãos. E se tiver algum chinês, você não entendeu o que eu disse? Eu disse: eu amo você, eu amo Jesus, eu amo a minha esposa também. São as únicas coisas que eu aprendi em chinês. Deus nos ajudou. A gente precisa perceber que... Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes na nossa mente a gente luta contra a ideia de que simplesmente vir na igreja não significa nada. Eu concordo que não é tudo, porque a gente não vive aqui dentro, a gente vive do lado de fora. Mas eu quero chamar a tua atenção para o quão importante é a gente estar reunido num lugar como esse, as nossas reuniões, e quão preciosas elas são para Deus. Às vezes a gente acha que só vir na igreja não transforma nada. Eu quero te dizer que quando você obedece a Deus, alguma coisa acontece. E Deus mandou a gente se reunir. Então quando a gente obedece, Ele faz alguma coisa. A sua obediência não significa que você é bom. A sua obediência só testifica de que você ouviu Deus falar contigo. A sua obediência não significa que você vai fazer alguma coisa. A sua obediência está dizendo que Deus vai operar através de alguém que se moveu em obediência. Isso serve em cada detalhe. Se Deus te mandar dizer uma palavra, se Deus te mandar ir em algum lugar, se Deus te mandar amar alguém, se Deus te mandar ficar na sua, se Deus te mandar não fazer nada, obediência é obediência. Muitas vezes a ordem de Deus é não faça nada.
que é que Deus mandou fazer? Ele mandou não fazer nada. Ontem a gente ministrou aqui sobre Samuel, quando estavam aqui ontem à noite. Quando o menino Samuel recebe uma palavra profética da parte de Deus, Deus está dizendo que ele vai fazer, que ele vai começar e que ele vai cumprir. E essa palavra profética não tem nada a ver com Samuel. Ou seja, a direção de Deus foi: só ouça e saiba. Então a gente precisa aplicar o nosso coração a simplesmente obedecer a Deus. E o que a gente está fazendo aqui hoje é obediência ao que Ele nos mandou fazer. Mas muito mais do que simplesmente obediência ao que Ele nos mandou fazer. É algo que agrada o coração de Deus. Eu quero chamar a tua atenção para alguns eventos da caminhada de Jesus em carne sobre a face da terra. Quando Jesus ele se manifesta pela primeira vez publicamente como Filho de Deus, e ele não chega se declarando Filho de Deus. O profeta João Batista, quando ele vem, o profeta já diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta reluta em batizar Jesus, porque ele diz: eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, eu é que devia ser batizado por ti. Mas Jesus está dizendo para João Batista: nos convém cumprir toda a justiça, então por favor me batize. Então, quando João Batista batiza Jesus, os céus se abrem e uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo vem sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. E a primeira coisa que o Espírito faz com Jesus, perceba, é levá-lo para um lugar onde ele fica completamente só. Tira ele do meio da família, tira ele de perto do primo dele, o profeta João Batista, tira ele de perto das pessoas que viram esse evento e o leva para o deserto, onde ele fica completamente só. Depois de 40 dias jejuando, Deus dá uma companhia para Jesus. Satanás se apresenta. Quantos gostariam de uma companhia dessa? É melhor ficar só. Eu prefiro ficar só. Ele foi tentado e ele venceu todas as tentações, nos dando uma aula de como vencer Satanás, fazendo a vontade de Deus e somente ela. Não vou entrar na questão da tentação de Jesus, isso é material para um congresso inteiro. Mas quando Jesus então vence as tentações que Satanás lhe propôs, a primeira coisa que Jesus faz é então se dirigir a Galileia, e lá ele começa a anunciar: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E então ele começa a fazer, sabe o que? Ele começa a juntar a gente. Ele não pregou para as paredes, ele começa a chamar a gente, ele começa a chamar os primeiros discípulos. E eu acho lindo Jesus, porque ele não chamou todos do mesmo jeito, cada um ele chamou de um jeito. Para onde ele passava, tu vem e me segue. Para onde ele passava, tu vem e me segue. Para onde ele fazia alguma coisa, depois ele dizia: vem e me segue. E sabe o que acontecia? Eu acho tão lindo a fé desses primeiros discípulos, porque eles não tinham certeza de quem era Jesus, mas eles largavam suas vidas para seguir. Eles não tinham o Espírito Santo, mas as palavras de Jesus não eram palavras como de um homem qualquer. O Evangelho de João já começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nesse mesmo Evangelho diz que o Verbo se fez carne e andou no nosso meio. Então você tem ideia do que é o Verbo falando? O Verbo liberando a palavra. Não é um pregador meia boca como eu. É a própria palavra se manifestando. Batia diferente. Mas é impressionante, nem todos o reconheceram. Alguns sim. E esses largavam tudo para ir atrás de Jesus. Aleluia. Andar com Jesus naquele tempo não era como hoje, que você pode aceitar Jesus e voltar para a tua casa, para a tua vida, e enfim, ficar tentando lutar contra você mesmo o resto da vida para ver se você consegue virar crente. Andar com Jesus naquele tempo era: larga tudo. Pai, mãe,
filhos, esposa, casa, bens, larga tudo e vai atrás dele. Aonde ele estiver, você vai estar também. Agora eu acho interessante porque andar com Jesus, tanto naquele tempo como nos dias de hoje, implica num detalhe que às vezes a gente esquece que existe. Andar com Jesus significa que você vai andar com Jesus e com quem já anda com Ele. E com quem Ele chamou também. Amém? Porque Jesus não te chamou para andar com Ele sozinho. Amém? Pedro tinha que andar com Tiago, que tinha que andar com João, que tinha que andar com Judas, cara. Você tinha que dividir quarto com Judas. Amém? Você ia ser roommate de Judas. Cuidado com a carteira. Gente muito diferente, idades diferentes. Mateus era um cobrador de impostos. Ele estava cobrando impostos. Jesus passou por ele e disse: tu vem me segue. Ele largou a coletoria de impostos e foi atrás de Jesus. Pedro é um pescador, e num dia de uma pesca terrível, Jesus aparece na praia com a multidão, usa o barco de Pedro para pregar, prega do barco, depois sai do barco e fala: agora volta, vai pescar. E Pedro diz: olha, Senhor, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, e outra, essa nem é a hora de pescar. Mas por causa da tua palavra eu vou. E ele vai, e a rede se encheu de tanto peixe que ela estava pronta a se rasgar, e precisaram de outros barcos para ajudar a trazer os peixes para a praia. Ou seja, da pior noite de pesca da vida, ele passou para a melhor pesca da vida dele. E no meio da melhor pesca da vida dele, sabe o que ele fez? Ele esqueceu do peixe. Todo mundo estava doido com o peixe, tirando foto com o peixe para botar no Face. E Pedro foi rastejando até Jesus e dizendo: aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse: não temos. A partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Então você tem a ideia de que você andar com Jesus implicava em você andar com esse tipo de gente que cada um tinha uma história diferente para contar. Já imaginou você na rodinha dos discípulos? Eu entendi aí, como é que é a tua história? O cara estava cobrando imposto, de repente ele apareceu e eu não sei. Ele falou um negócio que ele falou: vem, me segue. Eu estou aqui hoje. E você? Cara, eu era pescador, o melhor tipo de pesca da minha vida. Justo no melhor tipo de pesca da minha vida. Eu estou aqui hoje. Cadê teu barco? Cara, ficaram na praia, não serve para andar comigo. Por isso que eu larguei tudo. Jesus nunca mandou Pedro largar a rede dos barcos, ele só mandou vir e segue. Quem largou foi Pedro. É uma escolha que você faz. Você faz as contas. Para andar com ele não dá para arrastar a minha vida inteira, então deixa ele aqui e eu vou atrás dele. E no meio disso estamos nós, que eles são heróis da nossa fé também. Amém? No meio disso estamos nós. No meio disso está aqui eu, que era um roqueiro que estava no auge da minha carreira. E no auge da minha carreira eu estava no fundo do meu poço, no lugar mais alto e mais baixo ao mesmo tempo. Para todo mundo eu estava no topo. Quem me conhecia sabia que eu estava por baixo. E nesse momento Deus ativa a menina que eu namorava na época, que era uma maluca que nem eu. Mas Ele tocou ela primeiro. E ela entregou a vida dela para Jesus. E ela ficava tentando compartilhar isso comigo, e eu achava que era a conversa dela para dar uma de santa. E aí ela conheceu um monte de gente que já estava com Jesus há mais tempo. Um monte de senhora que não tinha nada a ver comigo. Umas senhorinhas, bem senhorinhas, com coquezinho no cabelo, ultrapentecostais, ousadas no Senhor. E elas chegaram, meteram o dedo na minha cara e falaram que eu precisava de Jesus, e eu entreguei minha vida para Jesus morrendo de medo. E na semana seguinte, Jesus estava me curando de um câncer no estômago. Porque eu estava doente, eu nem sabia do que era. Semanas depois, ele estava me libertando das drogas. Semanas depois, eu já estava noivo. Meses depois, eu já estava gordinho, salvo, curado, largando a banda no auge. E um mês depois, eu estava casando. Depois de um mês, eu estava batizando. Tudo num ano só, Deus fez um monte de coisa. E aqui eu também estou no meio desses caras. Cada um tem uma história diferente. Só que Ele juntou tudo no mesmo lugar. Todo mundo no mesmo lugar. Você percebe que Jesus, até quando Ele enviou os discípulos, os 70, Ele enviou de 2 em 2. Para que nunca ficassem sós. Sozinho a gente se perde.
Ele disse: se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Então ele deixa você perto de alguém que tem o mesmo que você tem, nem que seja o mesmo testemunho, a mesma paixão, o mesmo amor, e Jesus se manifesta no meio. Amém? Você percebe o quão precioso para Deus é a nossa comunhão, é a gente estar congregado. Quando Jesus, antes de ir para o Calvário, ele ora pelos discípulos. Algumas coisas naquela oração são bem interessantes. Ele diz por mais ou menos umas 5 vezes, ele ora ao Pai, para que nós sejamos um, como Ele é, um com o Pai. Se Jesus, que é Deus, que é o Filho de Deus, pede ao Pai 5 vezes na mesma oração que a gente fique junto, você tem ideia do quão precioso isso deve ser para Ele? Quando Jesus então é preso, se cumpre o que estava nas Escrituras: ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. Então todos aqueles que ele levou aqueles 3 anos ajuntando, agora se dispersam. Pedro, que tenta segui-lo de longe, acaba negando, porque Jesus disse que ele ia negar. Jesus tinha que passar por isso só de novo. Na crucificação só tinha um dos discípulos ali, amparando a mãe de Jesus, que era João. Então Jesus morre. E agora aqueles caras não sabem o que fazer. Eles esperavam que Jesus fizesse alguma coisa, porque eles viram Jesus fazer várias coisas o tempo inteiro. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus levantar paralíticos da cadeira de rodas, ele viu Jesus limpar leprosos, ele viu Jesus abrir olhos de cegos, ele viu Jesus botar fala na boca dos mudos, ele viu Jesus fazer coisas incríveis. E João diz que se tudo que Jesus disse e fez fosse escrito, não caberia nem em todos os livros do mundo. Eles viram demais. Só que agora eles viram Jesus não fazer nada. Eles viram Jesus morrer. E eles não entendiam o que estava acontecendo. Mas ao terceiro dia, uma das mulheres vai ao sepulcro e encontra o sepulcro aberto. E o corpo não está lá. E um anjo diz para ela: por que você procura o que vive no meio dos mortos? Ela se desespera. Então ela pergunta para o jardineiro: o senhor pegou o corpo dele? Quando ele chama ela pelo nome, então ela sabe que é Jesus. Ele dá um recado para ela: vai avisar para os discípulos e para Pedro que vão para Galileia, porque eu vou adiante deles para Galileia. Olha, a primeira coisa que Jesus faz depois de ressuscitar é a mesma coisa que ele fez logo após o seu batismo: é ajuntar aquele povo de novo. Vão para Galileia, porque eu vou adiante deles e lá eles vão me ver. Então Jesus diz que ia na frente, certo? Chegam lá, não tem Jesus. Cadê Jesus? Não está aqui. Sabe, eu creio que ele provoca alguns momentos porque a gente precisa se consertar. Amém, queridos? Sabe, eu tenho um amigo que faz isso, um pastor amigo meu, ele faz isso quando ele sabe que tem pastores que estão brigados, ele organiza um congresso e bota ambos para pregar no mesmo congresso. Ele arma uma situação para os caras ficarem juntos. Eu acho interessante porque assim, Pedro negou Jesus. Ele devia estar terrivelmente envergonhado, ao ponto de Jesus ter que falar para Maria, avisa para os discípulos, e para Pedro, né? Chama Pedro pelo nome, tipo assim, ele precisa saber que eu ainda conto com ele, que eu não estou magoado com ele precisa saber que isso tinha que acontecer desse jeito. Mas talvez os outros discípulos estivessem olhando torto para Pedro. Eles chegam lá, Jesus diz: não, vão lá que todo mundo vai ver. Então a gente está andando junto por causa dele, né? Amém, aleluia, nós estamos juntos por causa dele. Ele chega lá, não tem ele, só tem a gente. Então ele diz: não, eu vou pescar. Olha que massa. Aí os outros falam: a gente também vai, nós vamos contigo. Oh, que coisa linda, quer dizer que estamos juntos, vamos pescar juntos. Beleza, eles estão lá pescando juntos e não pegaram nenhum peixe, de novo. Daqui a pouco aparece um homem na praia: filhos, tem alguma coisa de comer? Olha o migué de Jesus. Não sei como é que vão traduzir isso.
Mas olha a conversa dele. Filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Eles, não pegamos nada. Aí aquele homem na praia diz, lança a rede para o outro lado. Lança a rede para o outro lado. Parece que tinha imã. Todos os peixes do mar vão para aquela rede, só que dessa vez a rede não se monta. João olha para ele e fala, é o Senhor. Pedro fica doido, se joga no mar, estava nu. E quando ele chega na praia, Jesus já tem o peixinho ali pronto na casa. Ele preparou a mesa. Vocês estão juntos. Vamos comer juntos de novo. Ali ele trata o coração de Pedro, tudo a paciência com as coisas. Ele vai junto. Ele aparece para os 11. Só que Tomé não estava. Imagina a cara de Tomé quando ele sai daquela reunião, está todo mundo triste, ele volta para a reunião, está todo mundo feliz. Por que estão felizes? Ele ressuscitou, ele apareceu no nosso meio. Tomé fala, eu só acredito se eu tocar na ferida dele, nas mãos e na ferida. Que conversa nojenta. Mas tudo bem, se é assim, Jesus aparece, a paz seja convosco. Tomé, por favor, vem aqui tocar na minha ferida, então, já que você quer tanto. Você gosta de ferida? Tomé toca nas feridas de Jesus, se prostra e adora Jesus. Ele está juntando. Tinha 2 que espanaram, estavam indo lá para Emaús, estavam indo embora. Jesus aparece no meio deles. Olha a conversa com Jesus. Do que é que vocês estão falando? Só tu não sabes o que aconteceu em Jerusalém esses dias. Só você não. Os caras, então eles pregam com Jesus. Porque esse Jesus que foi profeta, olha a ideia pequena que eles tinham a respeito de quem Jesus era. Ele foi profeta, poderoso em sinais e maravilhas. Morreu, agora a gente não sabe o que vai acontecer. E Jesus, pouca fé. E Jesus começa então a liberar as escrituras e abrir o entendimento dele, porque estava escrito. Daqui a pouco os caras começam a chapar. Eles tinham que entrar numa cidade, Jesus ia, fez como que ia embora. Eles não reconheceram Jesus. Fala, não, fica com a gente mais um pouco. O que é que tinha nesse homem? Jesus fica com eles, está bom, meu filho. Quando Jesus partiu o pão, ninguém parte o pão como Jesus. Os olhos de ambos se abriram, eles viram, é o Senhor. E quando eles viram que é o Senhor desapareceu. Parece pegadinha. Então vira para o outro e fala, o teu coração não queimava quando ele falava com a gente. Queimava. Toca para Jerusalém, volta. E olha, é uma distância longa, não perde mais tempo. Porque Jesus falou, vão para Jerusalém, fiquem juntos. Fiquem juntos. Fiquem juntos. Fiquem juntos. E por um período de 40 dias ele continua aparecendo para eles e confirmando a fé deles e deixando eles juntos e juntos e juntos, até que ele leva eles para o monte e lá, antes de subir aos céus, alguém faz uma pergunta para ele: Senhor, o Senhor vai restaurar o reino de Israel ainda nesse tempo? Jesus então libera algo lindo, ele diz: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo da promessa. E então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Fiquem em Jerusalém. Então Jesus sobe aos céus e mandou voar o todo. É o que diz a Escritura, só que o texto fala tão rápido do que aconteceu que a gente parece que perde o tamanho da glória que foi esse evento. Ele, depois de morrer e ressuscitar, e comer com eles, e andar com eles por 40 dias, agora ele está subindo ao céu, em carne, na frente de todo mundo. É um evento glorioso. Amém? Eles estão vendo o Filho de Deus voltar para o Pai, glorificado. Amém? Eles estão olhando, ele está subindo, eles estão olhando, ele está subindo, eles estão olhando, ele está subindo, ele está subindo, ele está subindo, ele está subindo. Você já ficou olhando o balão quando sobe? Aqueles balões de gás? Que criança pede, você fica olhando. Você já experimentou olhar o balão até você perder de vista? Você jura que ainda está vendo, só que você não sabe mais se está vendo ou não. Uma nuvem ocultou. Eles continuavam lá.
Eu não sei quanto tempo eles ficaram desse jeito, mas eu sei que Deus teve que mandar 2 anjos para tirar eles dessa situação. Eles estão lá olhando para cima, daqui a pouco aparecem 2 anjos. Imagina a nível da intervenção que Deus teve. Aparece 2 anjos e faz uma pergunta: por que vocês estão olhando para o céu? Vão para Jerusalém. Esse Jesus que vocês viram subir vai descer do mesmo jeito que vocês viram. Vão para Jerusalém. Toca para Jerusalém. E fica lá. E o que é que eles tinham que fazer em Jerusalém? Espera. Fica junto. Espera. Fica junto. Fica junto. Espera. Come junto. Dorme no mesmo lugar. Espera. Fica junto. Até que do alto. E o que vem do alto só pode ser liberado pelo alto. Amém? Amém. Você não arranca nada do alto. O alto libera. A hora que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto. Espera. Alguns espalharam, começaram a ir embora. Não estou contando esse negócio. Vão embora. Outros foram ficando. E mais ou menos 120 ficaram. E ficaram. Eu quero chamar a tua atenção para esse período da história da igreja. Percebe comigo, foi a primeira e única vez que a igreja esteve reunida, sem Jesus e sem o Espírito Santo. Era só eles com eles. Sabe, muitas vezes a gente, não são poucos os casos que você conhece, que você já viu, de gente largando Jesus por causa das pessoas. E acha que isso vai servir como desculpa no dia do Senhor. Gente largando Jesus por causa das pessoas. Não, eu não larguei Jesus, só saí da igreja. Sim, você não largou a cabeça, mas você saiu do corpo. Então você é o quê? Um espirro? Eles ficaram juntos só em Deus. E esse tempo, cara, precioso, da gente junto, sabe o que isso foge na gente? Faz com que a gente fique parecido mais um com o outro. Eu sou natural de Brasília. Brasília nasceu em 1960. Eu nasci em 72. A minha cidade tinha 12 anos quando eu nasci. Não tinha sotaque. Eu sou de uma cidade que não tinha sotaque. Qual é o sotaque de Brasília? Hoje até tem. É uma mistureira danada. Mas não tinha. Eu tinha o sotaque da minha casa. Meus pais eram do Nordeste. Então o meu sotaque era de nordestino. Eu nasci em Brasília, mas eu tinha sotaque de nordestino. No meu colégio, eu tinha um amigo que tinha sotaque de carioca, eu tinha sotaque de paulista, eu tinha sotaque de mineiro, eu tinha sotaque de goiano, eu tinha sotaque de Belém, eu tinha sotaque de paranaense, eu tinha sotaque de gaúcho. E ninguém tinha sotaque. Até que a gente começou a falar junto, e hoje Brasília tem um sotaque, que é uma mistura de todos esses sotaques. O sotaque de Brasília ele se adapta a qualquer um. Se eu chegar no Rio, eu começo a chiar. Se eu chegar em São Paulo, eu começo a falar, ô, mano, sério. Eu moro em Santa Catarina, eu começo a falar umas coisas tipo de catarinense. E eu não me envergonho disso, porque essa é a minha natureza, eu tenho essa habilidade. Eu chego perto do povo, eu começo a tentar falar igual. Eu não quero falar inglês como brasileiro, eu quero falar inglês como americano. Eu quero andar com gente que fala inglês da forma nativa, então eu vou pegar o sotaque do americano. Isso faz toda a diferença. Quando a gente anda junto, a gente começa a ficar mais parecido. A gente pega a coisa que eu gosto de comer, a coisa que ele gosta de comer, a coisa que o outro gosta de comer, a gente mistura tudo e faz um tropeiro, um carreteiro, mexidão, comida japonesa, soborô, mistura tudo. O que soborou, come. Você está entendendo que isso faz com que a gente fique mais parecido? Vocês estão com pressa? Não? Tá bom? Tá gostoso? Para mim tá. Amém? Tá confortável aí? O único em pé que sou eu. A gente chega então nesse momento.
Eles estavam todos, olha o que o texto diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles não sabiam que o Espírito viria no dia de Pentecostes. Deus escolheu o dia de Pentecostes. E a gente vai perceber no decorrer do texto porque talvez Deus tenha escolhido esse dia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Repete comigo, todos. Mas a gente sabe que muitos foram embora, que ficaram em 120. Muitos foram embora. Só que a Bíblia está dizendo que todos estavam no mesmo lugar. Então, para Deus, todos são aqueles que são um. Amém? Todos. Quem era discípulo, quem andou com Jesus 3 anos, quem viu a morte, a ressurreição, quem andou com ele pelos 40 dias, quem esteve em Jerusalém, mas não estava no mesmo lugar, não está incluído no todos. O Espírito Santo veio sobre aquele lugar, e quem não estava naquele lugar não recebeu. Deus tem uma coisa a respeito de pessoas e lugares. Ele mandou pessoas ficarem no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente, ninguém esperava. Amém? De repente significa que ninguém provocou. De repente foram pegos de surpresa. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Repare como a Bíblia está descrevendo esse evento. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. Ou seja, eles concordavam que era um som e concordavam que parecia com o de um vento impetuoso. Não quer dizer que era um vento, quer dizer que era como um vento. Agora, eu comecei a tirar nesse texto, porque eu começo a perceber que quando algo passa por mim, produz um som e um vento. Eu gosto de microfone porque dá para dar esse exemplo bem legal. Olha só. Eu não bati no microfone. Algo se desloca, produz vento, que produz um som. Sabe o que eles ouviram? Eles ouviram o céu se movendo e produzindo o som. Só que eles estavam juntos e não houve confusão a respeito do que eles estavam ouvindo. Eles concordavam. Vem do céu e é como de um vento. Quando a gente está junto no mesmo lugar, vivendo como um só, a gente começa a ouvir a mesma coisa vindo do céu. E já não há confusão. Sabe por que hoje existe tanta confusão no corpo de Cristo? Porque simplesmente não ficaram juntos. Simplesmente não ficaram juntos. Então um está ouvindo uma coisa de Deus, o outro está dizendo que está ouvindo outra coisa de Deus, o outro está dizendo que Deus já nem fala mais, que os dons eram só para aquele tempo. E sabe quando é que Deus vai fazer uma coisa no nosso meio? Quando nós estivermos juntos ouvindo a mesma coisa da parte dele. Que Ele vai fazer alguma coisa sobre o corpo dele. Os céus começaram a se mover sobre aquele grupo de um. E eles ouviram a mesma coisa. Então, foram vistas por eles línguas como de fogo. Repare como o texto diz. Um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Apareceram entre eles línguas como de fogo. Não quer dizer que era fogo, quer dizer que era como fogo. E todos viram a mesma coisa. Então todos concordaram que eram como que línguas de fogo. Não era um dizendo que era uma língua de fogo, outro dizendo que era uma pomba, outro dizendo que era um raio. Não, todos concordavam, porque eles estavam ouvindo a mesma coisa e vendo a mesma coisa. Toda vez que eu me ministro
palavra, eu me lembro de uma pastora que eu ouvi em Manaus, ministrando sobre esses textos. Ela teve uma colocação que eu achei muito legal. As línguas foram descendo sobre cada um deles, e todos viram-nos. Amém? Então é um tempo em que eu olho para você e eu vejo Deus se movendo sobre a sua vida, e se movendo sobre a sua vida. Eu falo, cara, Deus está se movendo sobre a vida deles. Aí eles vão ter que dizer, cara, tem uma língua sobre você também. Você só vai saber que Deus está se movendo sobre a sua vida se alguém disser, eu estou vendo Deus se mover sobre a sua vida. É o tempo em que um começa a olhar para o outro e falar, cara, você foi tremendamente usado por Deus para me abençoar. Aí você diz, não, cara, você é que foi tremendamente usado por Deus para me abençoar. Há um mês atrás, nós estávamos nos despedindo de uma viagem que nós fizemos aqui para a América, lá no estado da Flórida. Estava pregando num culto de domingo de manhã, numa igreja muito grande, estava entupido aquele culto de domingo de manhã. Para a realidade de uma igreja brasileira na América, tinha umas 300, 400 pessoas no culto de domingo de manhã. Eu estava impressionado com aquilo tudo, e o pastor, eu não o conhecia, o conheci naquele dia. Ele ministrou a palavra sobre dízimos e ofertas com uma sabedoria, com uma unção. Eu cutucava minha esposa e falei, uau, eu que ensino sobre dízimos e ofertas. Eu falei, cara, fui abençoado demais. Aí depois ele foi apresentar uma criança. Que sabedoria, que conhecimento da palavra. Ele profetizou sobre a vida daquela criança. Cara, eu nunca vi ninguém apresentar uma criança como aquele homem. Eu falei, cara, se eu vou apresentar uma criança um dia, vai ser como esse cara. Eu vou copiar. Eu já estava sendo tremendamente abençoado. A gente se cutucou, falou, cara, se culto terminasse agora, eu já estava abençoado. E aí quando ele foi me convidar para pregar, ele falou, irmão Rodolfo, antes de você subir, eu preciso dar um testemunho. Ele disse, eu aceitei Jesus um pouco depois de você. E eu era tão fã das tuas músicas, mas tão fã, que quando eu aceitei Jesus, eu ganhei o teu CD já de convertido umas 5 vezes. De tanto que as pessoas sabiam que eu gostava da tua música, cada um que me encontrava me dava o teu CD. Eu tinha uns 5 CD do mesmo, porque todo mundo falava, cara, ele não se converteu, ouve aqui. E ele falou, você não sabe o quanto você foi usado por Deus para que hoje eu pudesse estar aqui. E ele ainda disse assim, ó, no dia que você chegar lá no céu, você vai olhar para trás e vai estar lá o pastor Márcio, dizendo, obrigado, eu cheguei aqui também através da tua vida. E atrás do pastor Márcio vai ter uma igreja dizendo, obrigado, a gente também veio por causa do pastor Márcio, veio por causa de você. E eu tive que falar, cara, você não sabe, mas você foi tremendamente usado por Deus para me abençoar com o que você ensinou sobre dízimos e ofertas e sobre como apresentar uma criança. Eu estava vendo Deus se mover na vida dele, ele estava vendo Deus se mover na minha vida. Não significa que eu sou bom, que é bom, significa que Deus se moveu sobre a vida de todos. Quando nós somos um, a gente vê se Deus se movendo um na vida do outro. E já não tem mais competição. Está caindo sobre você, está caindo sobre mim. A casa ficou toda cheia, ninguém ficou sem a sua língua de fogo. Todos ouviram o mesmo som, todos receberam o mesmo dom. E então todos começaram a falar em outras línguas. Que loucura é essa agora? Em outras línguas. Confusão de línguas me lembra Babel. Para você ver que tem ajuntamentos que tem hora para acontecer. A ordem para aquele povo que se reuniu em Babel era espalhar sobre a terra e multiplicar. E o povo decidiu então se congregar, ficar no mesmo lugar e fazer uma torre para que o seu nome fosse conhecido e para que eles não se perdessem uns dos outros. Eles queriam comunhão, amém? Comunhão de Deus, amém? Aleluia. Só que Deus olhou aquilo e falou, vou causar uma divisão ali. Então Deus confundiu as línguas, ninguém se entendia mais, então eles se espalharam. Agora Deus ajunta todo mundo, uma galera que não tinha nada para estar junto. Deus ajunta eles e confunde as línguas, mas eles estão falando a mesma coisa. Parece que Deus está remindo algumas coisas, né? Agora eles estavam todos falando de outras línguas, e deixa eu te falar, eles não estavam entendendo nada do que o outro estava falando, mas devia estar engraçado.
Já imaginou? Se eu começar a falar francês fluente aqui agora, se você começar a falar árabe, a gente vai começar a dar risada. A gente vai enlouquecer aqui nesse lugar. É ou não é? Irmão, a gente vai rolar no chão de dar risada. E aí o outro vai abrir a boca falando alemão fluente. O outro vai abrir a boca falando turco. O outro vai abrir a boca falando russo. Daqui a pouco, meu Deus do céu, que loucura é essa? E todo mundo falando, cada um numa língua diferente. Sabe por que essa confusão não assusta? Porque todos viram que veio do céu. E que foi o céu que liberou. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo no nosso meio. Porque a gente está fechado aqui dentro. E a gente corre, muitas vezes, o sério risco de achar que a obra de Deus é simplesmente nos entreter com os seus dons. Olha, Deus falou naquela noite. Olha, Deus curou gente naquela noite. Olha, Deus fez chover o ouro do céu naquela noite. A gente acha que Deus só vem para nos entreter. E cada sinal desse, ele tem propósito. Talvez não seja para você. Porque do lado de fora tinha gente de todas as partes do mundo. E o que a gente estava falando e não entendendo nada aqui dentro, eles estavam entendendo tudo do lado de fora. E eles começaram a se aglomerar. Aí eu começo a perceber, eu acho que Deus escolheu o dia de Pentecostes exatamente porque ia ter gente de todas as nações debaixo da terra, e Deus ia fazer uma coisa no meio da sua igreja, que todas as nações seriam impactadas de uma vez, no mesmo lugar. Todos juntaram ali, e eles estavam maravilhados, porque eles vieram para ouvir, para cultuar a Deus no templo, e no templo se fala a língua dos judeus. Como muitas vezes na igreja católica só se pregava em latim, só que agora Deus estava liberando um som, e eles estavam ouvindo as maravilhas de Deus, cada um na sua língua. Não tinha heresia numa língua estranha, era simplesmente Deus liberando as suas maravilhas, chamando aquele povo para perto. Olha a matemática da coisa. Deus reúne um povo, certo? E começou com essa reunião, em obediência. Do céu veio um som, era o som do mover do céu. Então, o céu se moveu, produziu um som. Amém? Está me acompanhando? O céu se moveu, produziu um som. O som foi ouvido, produziu um mover na igreja. A igreja se moveu e produziu um som que saiu para fora da igreja. O som da igreja que saiu para fora produziu um outro mover, que trouxe mais gente para perto. E esse povo para perto produziu um outro som também, que no fim do discurso de Pedro é: o que faremos nós, irmãos? Eles creram em Jesus. Talvez não seja só para a gente. Já parou para pensar que tudo que Deus faz no meio da gente não seja para a gente, seja para quem você nem conhece? Deus pode estar fazendo alguma coisa no momento que a gente está aqui junto e você nem sabe. Deus pode estar tocando um familiar teu lá longe e você nem sabe, porque você obedeceu a Deus, foi no lugar que Ele queria fazer alguma coisa no meio do corpo dele. Ele se importa com cada um de nós. Eu acho lindo, porque a primeira coisa que Deus fez foi juntar gente de todas as nações. Eu estava pedindo um sinal a Deus para ver se era essa mensagem que eu tinha que trazer. O pastor leu o Salmo 117, que fala: louve a Deus todos os povos, todas as nações. Eu falei: pronto, é isso. Obrigado, Senhor. O recado foi dado. Agora a gente precisa perceber que nem tudo são flores. Amém? O texto que a gente leu, a gente vai até aquela parte. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Queridos, vai ter sempre gente que não vai estar entendendo nada. Amém? Deus pode estar fazendo cair fogo do céu, línguas estranhas, e o incrédulo vai continuar incrédulo. E que a incredulidade do incrédulo não atrapalha a sua fé. Porque às vezes a gente se deixa dispersar pela incredulidade do incrédulo. Deixa eu te dizer, o incrédulo, sabe o que ele quer? Ele quer continuar incrédulo. Se aparecer um sinal do céu, ele vai arrumar algum argumento para dizer que aquilo não é o que está acontecendo. Porque ele quer continuar incrédulo, porque a incredulidade dá trabalho de manter.
O cara ele precisa fazer um grande esforço para continuar incrédulo diante de algo que Deus está fazendo. Então ele vai precisar de argumento. E o incrédulo, tudo que ele tem é argumento. Então assim, se você entrar no campo do argumento com o incrédulo, você perde seu tempo. Amém? Mas glória a Deus pela zombaria. Você pode dar glória a Deus pela zombaria? Porque a zombaria muitas vezes é ela que vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Foi por causa da zombaria que Pedro começou a falar. Pedro era Pedro. Sabe que Pedro era Pedro? Sabe que Pedro era Pedro? 100% Pedro. E quando falaram, eles estão bêbados, aí Pedro pegou ar. No nordestinês, sabe quando o nordestino faz? Pegou ar. Pedro pegou ar. Pedro começa o discurso dele falando: varões, escute aqui, peraí, não tem ninguém bêbado aqui não, meu. Ele já começou bravo porque estava chamando de Deus. Agora, você imagina todo mundo, se põe no lugar daquele povo que está ali. Você conhece Pedro, sabe que Pedro é bravo, sabe que Pedro é impossível, que Pedro pega ar, e Pedro pegou ar. Vai estragar a festa, pensa, vai estragar a festa. Tá tudo bem, daqui a pouco Pedro pegou ar e levantou já falando: meu irmão, não tem ninguém bêbado aqui não. Imagina você já fazendo assim: ai, ai, ai. Só que você estava falando língua estranha, você fala: oh my God, bom dia. Imagina todo mundo em línguas estranhas falando: ai, estou lá vendo Pedro. Pedro vai lá. E Pedro não está falando língua estranha nenhuma. Pedro está falando a língua dele. E você pensa: ai, 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 estragou tudo. Só que aí Pedro começa a expor as escrituras com uma teologia que, porque está escrito, o profeta Joel disse que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Daqui a pouco todo mundo olha Pedro, teólogo, porque Davi morreu, seu túmulo está ali, mas o Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou e nós comemos e bebemos com ele. Pedro estava falando a língua mais estranha de todas. Pedro estava sábio, Pedro estava instruído na palavra, Pedro estava voando, ele estava queimando no Espírito. Cara, sabe o que é lindo? Estava todo mundo falando uma língua diferente da outra. Daqui a pouco Pedro levanta numa só voz, e essa é a voz da igreja. Eles ouviram uma coisa só do céu, e agora quando a igreja vai falar, só precisa um falar, porque está todo mundo concordando com o que ele está dizendo. Não ficou cada um tentando explicar o que estava acontecendo. Basta um, porque todo mundo está vivendo a mesma coisa. E agora aquele pescador bruto dá uma palavra de Deus para aqueles homens sábios. E os homens sábios estão perguntando para o pescador bruto: o que faremos nós, irmãos? A autoridade passou para a igreja. Agora a igreja tem a palavra. E agora Pedro, que pega ar e que falou na cara deles: esse Jesus que vocês mataram. Pedro fala assim: irmãos, essa promessa é para vocês, é para os filhos de vocês. Apartai-vos dessa geração perversa, arrependam-se, sejam salvos e batizados em nome de Jesus. Pedro virou um doce. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 almas. Um grupo de 120 virou 3.120. Numa pregação no pescador tosco e bravo. A gente ouviu falar que tem um pastor que eu quero muito conhecer, ele é lá de Fortaleza. Ele é pastor de um pastor amigo meu. As histórias dele correm pelo meio das pessoas que eu conheço, tudo para conhecer esse cara, porque ele é bravo. Ele é engraçado, ele tem uma unção que assim, o pessoal fala: não tente copiar. Esse pastor amigo meu disse que uma vez fizeram uma cruzada lá no Ceará e convidaram um pregador de Porto Alegre. E o pregador, ele falou: cara, pensa numa mensagem de evangelismo linda. Ele falou: o cara trouxe uma mensagem sobre João Batista que eu queria aceitar Jesus de novo. Foi uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na minha vida sobre João Batista. E o homem fez o apelo e veio 2 pessoas na frente. E ele continuou insistindo e não veio mais ninguém, só aquelas 2. Aí esse pastor bravo pegou o microfone: filho do diabo, você aí, ô maconheiro,
prostituta, vem cá, seu sem vergonha, aquela safada, vem cá agora. E fala um bando de nome feio pro povo, e foi xingando o povo, tá, venha. 38 pessoas chorando assim do caminho. E falei, não entendi nada. O homem pegou a palavra linda, veio 2. O outro xingou todo mundo, veio 38. É uma unção sobre a vida dele. Não tem que xingar os outros para ganhar isso para Jesus. Fala sobre a vida dele. Sabe o que? Deus se agrada de quem você é. Ele nos fez um, mas cada um. E ainda que cada um seja um, nós somos um. A gente não precisa ser igualzinho para ser um. A gente só precisa estar junto. E a gente ser diferente deixa a coisa muito mais legal. Já imaginou que chato se fosse todo mundo igual? Ia ser muito chato se fosse todo mundo igual. A beleza é exatamente sermos completamente diferentes. Sabe o que eu amo a respeito de ser casado? É que minha mulher é uma mulher. Ela é uma mulher, cara. Ela é completamente diferente de mim. Ela quer outras coisas, ela gosta de outros programas de TV, o filme que ela gosta é outro. O jeito de se vestir dela é outro do meu. Graças a Deus! Não estou aqui querendo dar alfinetada em ninguém, mas a beleza é a diferença. E sabe o que é? A Bíblia diz que eu sou um com ela. Então eu sou lindo. Sou cheiroso. Sou lourinho. Nós somos um. Somos completamente diferentes. E se a gente fosse igual, a gente nunca ia ser um. Graças a Deus. A gente não precisa ser robozinho para estar junto. A gente só precisa se amar. E quando a gente se ama, a gente valoriza o que o outro tem. Tipo, cara, você tem uma coisa que eu nunca tenho, nunca terei. Você tem um dom que eu não tenho. Eu amo o jeito como Deus se move sobre a tua vida, porque é completamente diferente do meu. E se a gente andar junto, então esse um ficou maior. Porque tem o que você tem, tem o que eu tenho. E se juntar mais um, então tem o que eu tenho, você tem o que ele tem, a gente é um, e agora está ficando cada vez melhor. E cada vez melhor. E cada vez melhor. E cada vez melhor. Porque agora naquele dia tinha 120 completamente diferentes que eram um. E agora tinha 3.120 completamente diferentes que eram um. Eu sonho com um dia que Deus vai se mover desse jeito de novo. Quando a gente vai deixar as besteiras de lado. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, queridos. Vamos passar tempo junto até que a gente chegue a um acordo. Você é calvinista ou arminiano? Meu irmão, sei lá quem esses caras. Eu sei que Jesus disse que vai voltar. Acabou. A gente concorda a respeito de alguma coisa? Então vamos pegar o que a gente concorda. Sabe por que um dia sabe por que eu estou aqui, você está aqui, ele está aqui, ela está aqui, ele está aqui, ele está aqui, eu aqui, os irmãos estão cá. Sabe por que tudo isso? Porque um dia ele falou na nossa língua, a língua do teu coração. Um dia ele falou a língua do teu coração. E ele falou como ninguém fala. Ele disse coisas dentro de você que ninguém jamais disse. Ele te mostrou um amor que você nunca conheceu. É por isso que você está com ele hoje, no meio de um monte de gente estranha que você chama de irmão. É tudo por causa dele. Fica de pé no favor, vamos lá. Santo Deus. Se esse é o teu sonho, Senhor, nós queremos sonhar algo também. Nós queremos sonhar o teu sonho para viver o teu sonho. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Que o Espírito do Senhor traga a nós o entendimento de quão bom e agradável é para Ele
que os irmãos vivem em união. Mas Ele não veio simplesmente para animar a nossa festa e fazer a nossa reunião mais gostosa. Enquanto nós agradamos o seu coração, o obedecemos, Ele está fazendo algo sobre nós. Algo que é o mesmo mover, libera o mesmo som, nos toca da mesma forma e faz com que cada um se mova diferente. Porque existe gente diferente do lado de fora que me ama. Porque o som desse corpo de Cristo bem ajustado atrai aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo nele mesmo. Quando Jesus orou pelos seus discípulos, Ele disse: Pai, eu oro por esses que Tu me deste e por aqueles que ainda hão de crer. Ele orou por mim, Ele orou por você. E Ele orou por você que está aqui hoje pela primeira vez. Ele orou por aqueles que hão de crer. Eu clamo para que o Espírito Santo de Deus nos abrace nessa hora. Que Ele dê um abraço na sua noiva, no seu corpo. E que cada um de nós receba esse abraço. Eu sinto a alegria do céu em nos ver juntos. E já não se trata de quantidade. Deus não precisou de muitos para fazer o que Ele fez na face da terra. Ele só precisou de um, formado por muitos, da sua igreja. Não existe outro, só existe um. É o seu corpo na face da terra, bem ajustado, se movendo em alinhamento com a cabeça de Jesus. Pai, nós clamamos para que venha esse tempo de ajuste sobre a Tua igreja, até que nós ouçamos a mesma coisa, até que nós venhamos a produzir o mesmo som, diferente, porém um som, com o mesmo propósito, tem o mesmo alvo.